Bom, tá gravando. Diga aí, Carol. Sim, aqui no seminário do Não os Tolos Vagueiam, Não Tolos Erram, Não Tolos Erram, né? O Lacan traz, né, que a psicanálise é um meio, é no lugar do amor que ela se sustenta, aqui na página 84. Sim. E aí ele continua, né? Ele fala assim que é com o imaginário do belo que ela tem que se confrontar, e é para trilhar a via do reflorescimento do amor, enquanto amor, como eu disse um dia, escrevendo como objeto pequeno a, entre parênteses, mas a palavra mur, já que o amor é o que o limita. Aí ele completa, né, que o amor é o imaginário específico de cada um. Aí, se você puder falar um pouquinho disso. Porque lembre-se que Lacan definiu não Lacan, desde o Freud, né? Definiu a transferência como um amor, né? Como um tipo de amor. Então, o amor, exatamente, é esse movimento que o sujeito faz, inclusive como uma forma de tratar o real, né? Porque é uma forma de você... Obviamente que nós não estamos falando do amor cristão, né? Ele faz essa distinção lá, né? No Lenon de Pé, no 21. Né? Ele faz a distinção entre o amor cristão, o amor desejante, se não me engano, e o amor masoquista. Né? É uma distinção que ele faz lá. E então o amor, a transferência, é um tipo de amor, né? Então, e porque é um amor através do qual o sujeito vai, de alguma maneira, tratar o real. Né? Então, é uma boa forma de você tratar o real, contanto que você esteja advertido de que não se faz um. Né? Mas o belo, o amor, quer dizer, são formas que você pode dar ao real, né? A crueza do real. É isso que tem a ver com a suplência, né? Quer dizer, a suplência, porque eu digo que é uma segunda teoria do amor, essa que o Lacan apresenta no Seminário 20, o amor como uma suplência à relação sexual, porque quando ele diz que é uma suplência, não é? Ele tem uma diferença a lógica da suplência e a lógica da complementaridade. Ele não está dizendo que é uma complementaridade, que as teorias do amor, de maneira geral, tratam o amor como uma complementaridade, né? Inclusive as teorias mais comuns, né? Mais senso comum, de que você tem né? A mulher é o complemento do homem, o homem é o complemento da mulher, o que quer que seja, né? Mas assim, na lógica tradicional heterossexista, vamos dizer assim, é sempre assim, né? De que a mulher é o complemento do homem, o homem é o complemento da mulher. O que, obviamente, não é verdade, né? Mas da mesma maneira que o homem não é o complemento do homem, a mulher não é o complemento da mulher, porque não tem complementaridade. Então, falar de suplência é diferente, tá? A suplência é... Está entrando alguém. A suplência não é uma complementaridade. A suplência é o que é? O que é um suplente? No futebol, por exemplo, o suplente não é o titular. Porque simplesmente o titular, nesse caso, não existe. Né? Porque, obviamente, que nós neuróticos acreditamos que tivemos esse amor e perdemos. Amor materno, por exemplo. O que não é verdade, né? É aquela coisa do objeto. O objeto nunca existiu. O todo, essa é uma diferença entre Lacan e Freud. Porque em Freud, eu acho que eu já disse isso para vocês também, se eu não tiver dito, se eu tiver dito, me lembrem para eu não ficar me repetindo. Se eu não tiver dito, eu vou relembrar a vocês uma diferença entre Freud e Lacan, que é o fato de que, em Freud, ele supõe a existência do todo, né? De que, por exemplo, o objeto do desejo em Freud, ele é um pedaço do todo que se perde pelo efeito da castração. Veja que o objeto A em Lacan não é isso. O objeto A, ele não vem de um todo. Ele não é um pedaço do todo que caiu. Ele até originalmente tratou isso dessa maneira. Mas rigorosamente não é, porque o objeto A, ele é um buraco, e o buraco já é do real.
Ele não foi, tudo bem que ele precisa da letra ou do significante para ser bordado, né, no sentido de uma borda. Mas ele não tem um pedaço, quer dizer, o pedaço do buraco não existe. É como se você imaginasse, veja que a boca é um buraco. É um falso buraco, inclusive, né? Que quando a gente, depois eu vou já falar nisso também, da reta infinita. Quando a gente coloca alguma coisa na boca, isso dá consistência, os orifícios pulsionais, né, do Freud. Tá? Quer dizer, então é como se você tivesse que imaginar que existia um pedaço aqui, esse pedaço que está faltando na minha boca, ou na boca de todo mundo, como se existisse isso que foi perdido. Não é verdade, né? Nunca existiu. Esse buraco já estava lá, numa certa condição de real, é mais ou menos como Lacan trata. Por isso que o objeto A, ele não é um pedaço que caiu do todo. Nós neuróticos é que supomos isso, é o fantasma neurótico que, de alguma maneira, supõe de que é a diferença entre buraco ou perda, né, e falta. Nós tratamos isso como uma falta fálica, né? Nós que eu digo, nós neuróticos. Achamos que perdemos alguma coisa, né, porque nós tínhamos, é a coisa do narcisismo freudiano, né? Tínhamos um narcisismo no absoluto, completo e tal, e perdemos. Porque é exatamente isso, né? Quer dizer, é a historinha do traumatismo de todo neurótico. Vocês, quem atende, sabe disso. Todo analisante neurótico tem uma historinha que é meio padrão, né? Do traumático. Eu era feliz, era uma criança linda, maravilhosa, feliz e não sabia, aconteceu alguma coisa que me traumatizou e eu fiquei triste, macambuza e neurótico. É a história do traumatismo, que o Freud pegou isso e inventou o Édipo e a castração, né? A ideia de castração em Freud é acompanhando esse fantasma neurótico que todo analisante neurótico apresenta essa história e apresenta a sua ficção sobre isso, né? Sobre o que aconteceu e tal e tal. E aí é onde entra o Édipo, né? Aí é onde entra a interpretação edípica do neurótico. O Édipo já é uma tentativa ficcional do neurótico, né, de explicar o que aconteceu. Tá? Mas para Lacan não é isso. O Édipo, como eu disse, o Édipo é apenas uma ficção no bom sentido. O Édipo não é uma mentira, estou dizendo que é mentira, mas ele é uma ficção, é uma invenção, no bom sentido da invenção, uma construção do neurótico para explicar o real, para dar uma explicação para o real. Por isso que ele vai dizer que o Freud teve que usar o quarto elo, né, do Édipo para inodar a estrutura. Né? Porque o Édipo em Freud funciona como um quarto elo. Porque é mesmo, o Édipo é como se fosse a explicação que o neurótico dá. Dizer, os três, não sei se vocês lembram disso no Freud, Freud tem os três fantasmas, que ele não chama fantasmas, fantasma é coisa de Lacan, as três fantasias primitivas, né, em Freud, que são fantasias curiosas, que o Freud vai dizer que são universais. Né? Porque são a cena primária, a castração e a sedução. E é curioso isso, porque o Freud dá uma explicação filogenética assim, bastante junguiana, assim, muito improvável. E exatamente por ser junguiana é muito improvável, e que essa história, que isso aconteceu na filogênese da humanidade, e, quer dizer, a castração teria acontecido, a cena primária teria acontecido, a sedução teria acontecido na filogênese da humanidade, né? E por isso se repetiria numa certa lógica da ontogênese, ou seja, na constituição do sujeito. Esse papo junguiano do Freud, Lacan resolve tudo isso com a estrutura de linguagem, né? Com a transmissão da estrutura de linguagem. Aí veja como é curioso, porque as três fantasias primitivas em Freud são, cada uma explica um enigma. Tá? Veja, por exemplo, a fantasia de castração explica que são enigmas do real, né? São enigmas que não têm explicação rigorosa. A castração é uma explicação da diferença sexual. Tá? A cena primária
É a explicação inconsciente em Freud, tá? A explicação, a cena primária é a explicação, não sei se vocês lembram, a cena primária é aquela história do filho ver os pais transando, né? A cena primária seria uma explicação do enigma da existência, né? De onde é que eu vim. Rigorosamente, o que você pode dizer é que você veio de uma transa do seu pai com a sua mãe, né? A não ser que você seja de proveito aqui, ou de inseminação. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, tem uma dimensão real aí que não escapa. E a sedução, né, que seria exatamente a cena primária, uma explicação sobre o enigma da existência. E a sedução seria uma explicação ficcional, fantasmática, muito parecida com o mito, né, a lógica do mito lá no Levi-Strauss e tal. A sedução seria a explicação do real do sexo, porque que essa coisa entrou no meu corpo, né? E a explicação inconsciente sempre é de uma sedução. Tá? Foi isso que o Freud descobriu na fundação da psicanálise, de que não é necessariamente uma sedução. Você lembra da teoria da sedução, né? De que ele tinha aquela teoria da sedução e tal, só que na época ele achava que era uma sedução concreta, né? Contingente, que teria acontecido, mesmo um abuso infantil, dizendo. E depois ele disse que não, que a sedução é um fantasma, inclusive universal, porque rigorosamente todos nós fomos seduzidos por um outro. Para inocular o sexo, a sexualidade no corpo de uma criança, de um bebê, você precisa seduzi-lo. Obviamente que Freud não está falando necessariamente de abuso infantil. Freud está falando dos cuidados maternos, de como os cuidados maternos erotizam o corpo da criança e injetam a sexualidade no corpo da criança. É claro que Freud trata isso como sendo, no empirismo transcendental do Freud, né, ele trata isso como sendo realmente os cuidados, rigorosamente falando. O que não deixa de ter uma função, mas para Lacan não é. Isso se transmite através do significante da letra, né? Não é o fato da mãe limpar a piroca do menino que erotiza a piroca. Não é isso, né? Isso o pênis do menino tem que ter um significante fálico bordando ele, para poder ser fálico, para poder ser erotizado, né? Então, é a transmissão do significante da letra que erotiza, que esburaca o corpo, não é? Ele está falando da boca, enfim, dos buracos, dos orifícios pulsionares de maneira geral, né? Agora eu não sei por que eu me encaminhei por aqui, né? Sim, eu estava falando do real, do ficcional do Édipo, né? Quer dizer, de como o Édipo é um, um quarto elo que inoda o real simbólico imaginário através dessas explicações, né? Que são ficcionais, né? São construções do sujeito. Então, o neurótico, ele tem, isso em Freud, né? Ele tem um quarto elo estrutural, né? Vamos dizer assim, que é dado pelo Édipo, né? Quer dizer, na verdade, isso teria, bom, estamos com Freud, então vamos ficar com Freud, porque para Lacan é bem assim, né? Isso é dado pela própria estrutura de linguagem. Mas, em Freud, e essa é a crítica que o Lacan faz a Freud no RSI, no seminário anterior, né? Que o Freud precisou de um quarto elo, a, a, que é o Édipo e a realidade psíquica, que Lacan faz meio que uma equivalência, né, no RSI, que a realidade psíquica e o Édipo seriam meio que equivalentes, ambos seriam esse quarto elo freudiano, para poder inodar as coisas, né? Porque o Lacan vai dizer lá que o Freud não tinha o real, o simbólico e imaginário inodados, ele tinha o real, o simbólico e imaginário sobrepostos, né? E aí ele precisou de um quarto para poder inodar. O quarto era exatamente o Édipo e a realidade psíquica. Tá? Tudo bem? Agora eu também não sei porque eu fui com isso.
Aqui na página 23 do seminário do sintoma, né, o seminário 23, ele fala, né, que o complexo de Édipo é como tal um sintoma, e é na medida em que o nome do pai é também o pai do nome que tudo se sustenta, e que não torna o sintoma menos necessário. É dessa parte que você está falando? É também. Isso ele já tinha falado na RSI. No seminário 17, ele faz uma crítica ao Édipo, ele ainda não tinha um nó, né? O nó só aparece a partir do 19, mas no seminário 17, se vocês já leram ou forem ler, vocês vão ver, Lacan faz todo um retorno, né, ao Édipo freudiano, ao totem tabu, enfim, né? E ele vai dizer isso, de que o Édipo é um sintoma do Freud, e que exatamente por isso que precisava ser interpretado, né? Ele já achava, ele já dava uma certa relativização ao Édipo, né? Ele achava que o Freud precisou do Édipo, teoricamente, inclusive, para poder sustentar a sua teoria, até porque ele diz isso, que a psicanálise sem o Édipo é um delírio, né? Vira um delírio em Freud. Então, ele já tinha dito que o Édipo era um sintoma do Freud e que, por isso, precisaria ser interpretado. Aqui ele não está dizendo exatamente a mesma coisa, né? Ele está dizendo que o Édipo é um sintoma, ele tem um efeito de sintoma, esse efeito de enodamento, né? Da mesma maneira que o nome do pai. O nome do pai, para Lacan, tem a função de quarto elo. O que está acontecendo nesse seminário agora, no 23? Lacan está acrescentando um quarto elemento, que é a nominação, tá? Que é o sintoma, e o sintoma ele tem função de nominação, que é essa função de enodamento dos três. Por que é uma função de nominação? Eu não sei se vocês lembram, quando eu falei do NOD 3, né? O NOD 3 ele é homogêneo, tá? E o que é que significa ser homogêneo? Se eles não tivessem cores, eles seriam equivalentes, homogêneos, né? Não equivalentes, mas homogêneos, tá? E o Lacan, isso é um problema para o Lacan, porque, vou pegar um menorzinho para vocês verem melhor. Isso aqui, né? Porque o Lacan fica se debatendo com isso no RSI, porque ele vai dizer de que nós não podemos ter isso homogêneo, porque se for homogêneo, vira paranoia. Tá? Você não pode ter o real, o simbólico e o imaginário homogêneo. Inclusive, eu mostrei para vocês, acho que na nossa segunda aula, como é que você pode transformar. Dá para ver direito assim, ou vocês querem que eu baixe a câmera para ficar melhor, para ver o. Baixa a câmera? Não? Fica assim? Tá. Eu mostrei para vocês foi na segunda aula que a gente falou sobre os nós, né? De como o Lacan mostra como o nó de 3 ele pode ser transformado num trevo. E o trevo é um nó homogêneo que ele vai dizer que é o nó da paranoia, né? Porque o trevo ele tem uma homogeneidade. Deixa eu ver se eu tenho um trevo pronto aqui, né? O trevo pronto, certo? É isso aqui, vocês lembram disso, né? Isso aqui é um trevo verdadeiro. Existe o falso trevo também, vocês lembram disso, tá? E veja, se eu tivesse só isso aqui, isso aqui é uma loucura. Isso aqui não tem real, tá? Para você ter um real, você precisa de, no mínimo, um cruzamento, tá? Pelo menos isso aqui, tá? Pelo menos um cruzamento. Tá? Os cruzamentos, eles indicam uma certa condição do real. É por isso que isso aqui é uma impossibilidade. Isso aqui não é possível você pensar isso, né? Isso aqui que eu digo, um elo só. Um elo só trivial. Isso não existe do ponto de vista da estrutura do sujeito, do par letra, inclusive. Tá? Mas aqui não, aqui você tem um cruzamento. Tá? Tanto é que ele não abre, ele não se trivializa. Lembram disso? Se trivializar é se tornar uma. Ele se trivializa se eu fizer isso aqui, ó. Se eu fizer um lapso, se eu fizer um falso trevo, tá? Veja que eu tirei o cruzamento.
mas eu posso fazer um falso trevo, tá? Aqui. É um trevo. Mas esse trevo é um trivial. Por quê? Porque eu abro ele e torno ele trivial, tá? É um nó trivial, ok? Então ele é falso. Se eu faço um cruzamento aqui, né? Aí, aí eu tenho. Ah, soltou aqui. Aí, gente. Bom, e aqui eu tenho um trevo verdadeiro, tá? Mas observem que ele tem um cruzamento, mas ele é contínuo. E lembrem que o trevo é esse mesmo nozinho que está aqui no miolo do nó de 3, tá? Estão vendo que tem um trevinho aqui, né? Tá certo? Ó, tem um trevo aqui, ó, tá? Estão vendo isso? Tá. O que é que o Lacan vai dizer? Que na paranoia você tem um nó de 3 que se transforma num trevo. Como é que ele faz isso? Ele abre os cruzamentos externos. Eu me lembro que na época a gente discutiu isso. Não são os cruzamentos internos, são os cruzamentos externos, tá? E aí você vai dar uma continuidade. Observem, eu vou abrir aqui. E aí, ó, eu vou ligar as dimensões. Vou dar uma continuidade. Está dando para ver aí, gente? Baixa só um pouquinho a câmera, professor. Tá. Assim fica melhor. Ó, tá? Estou ligando, eu estou abrindo as dimensões e estou fazendo uma ligação delas, tá? Aqui, ó. Ah, meu Deus. Está saltando aqui. Agora eu não sei se vai dar certo. Se soltou errado ou soltou certo. Peraí. Está saltando tudo. Não, bom, deu errado aqui porque soltou, tá? Mas o movimento é esse. De todo modo, ó, terminei fazendo um falso trevo, porque soltou, tá? Mas não é para ser um falso. É para ser um trevo verdadeiro, tá? Se você fizer isso, com o nó de vocês aí, vocês vão ver, tá? Aqui, e aí você tem um trevo. Bom, trivializou. Mas imaginem que não é os erros, né? Imaginem que não é possível que eu não consiga fazer mais nó aqui. O negócio está saltando tudo. Pronto, imaginem que seja um trevo verdadeiro, tá? Porque se você fizer isso, é porque o meu soltou e deu errado, tá? Se você fizer isso com o borromeano, é melhor fazer com o cachimbo, fica melhor de fazer, você vai ter um trevo, tá? Que não é um trevo, falso trevo, é um trevo verdadeiro. Então, veja, essa continuidade das dimensões, do real, do simbólico, eu vou abrir, já que trivializou, só para vocês terem a ideia, né? Estão vendo? Isso não existe, tá? Tá errado. Porque, bom, deixa eu fazer o trevo verdadeiro, então, peraí. Pronto, então um trevo verdadeiro. Aqui, tá? Então, vocês veem que tem aqui uma continuidade
das dimensões, tá? Ele não é trivial mais, ó. Ele não trivializa porque tem um cruzamento, tá? Interno, que esse é o verdadeiro trevo, que é com ele que o Lacan vai trabalhar. O Lacan vai falar da paranoia e vai falar da personalidade, tá? O que ele, no seminário, né? É curioso que Lacan, vou abaixar aqui, se quiserem ver, me digam. É curioso que Lacan volte a esse termo. Que é um termo que foi execrado pela psicanálise, que é muito comum na psicologia, né? O termo personalidade. Eu lembro, na minha época de faculdade, tinha uma disciplina que se chamava Teorias da Personalidade. É tudo com o que a psicanálise não trabalha, tá? E a psicologia está cheia disso, né? De personalidade para lá, personalidade para cá e tal. Curiosamente, o Lacan retorna nesse seminário essa ideia de personalidade, tá? Ele tinha usado o termo personalidade na tese de doutorado dele, que se chama da psicose paranoica e suas relações com a personalidade. Não sei se vocês sabem disso. É uma tese de doutorado que está publicada, vocês encontram. O Lacan ainda não era propriamente um psicanalista, ele era um psiquiatra interessado em psicanálise, né, que usou a psicanálise para fazer a tese dele de doutorado sobre a paranoia. É o famoso momento em que ele trabalha com o caso Aimé, né, que era a Marguerite Anzier, que era o nome verdadeiro da Aimé, né, que era uma paranoica que passou ao ato e atacou uma atriz em pleno palco, né? Ela subiu no palco e deu uma facada na atriz, eu esqueci o nome da atriz. Mas, enfim, e o Lacan ficou internada e tal, e o Lacan trabalhou com ela, e ela tinha um filho que se tornou psicanalista, vocês já devem ter ouvido falar nele, famoso, inclusive, chamado Didier Anzier. Tá? Tem uns livros interessantes, ele tem um livro famoso chamado Eu, Pele. Tem até ele aqui. Na época que eu fiz uns trabalhos sobre psicossomática, eu trabalhei com ele. E ele, o Anzier, né, o Didier, filho da Aimé, que é Marguerite. Né? E o Lacan trabalhou muito com a Aimé, ele apresenta esse caso lá, né, o caso mais famoso. Ele trabalhou também, em outro momento, com as irmãs Papin, que vocês devem ter ouvido falar, tem até filme. Né? Tem um filme das irmãs Papin que é muito interessante, que se chama Entre Elas. Tá? São duas irmãs paranoicas que cometem um crime muito barra pesada, eles matam a patroa e a filha, e arrancam os olhos dela, um negócio meio barra pesada. Né? Mas aí o que é que o Lacan vai falar, volta a esse termo da tese dele, né? Ele vai falar da personalidade em que sentido? No sentido da paranoia, que isso aqui para Lacan, ele não faz singularidade. A personalidade, eu lembro que a gente falou na vez passada, de que o Saint-Thomas, ele singulariza o sujeito. Pois bem, o Lacan vai dizer que a personalidade, que é isso aqui, primeiro, ela tem um caráter paranoico, porque eu não sei se vocês já atendem ou atenderam algum analisante psicótico, paranoico, ou coisa parecida, mas é muito curioso vocês verem que tem realmente uma continuidade, né? Quer dizer, por exemplo, entre o imaginário e o real, houve um som, né, qualquer, que mereceria uma interpretação, e isso imediatamente dá-se um sentido que vem do real. Né? Um som qualquer que você escuta, né? Ele imediatamente é um sentido que vem do real, como se não tivesse, como se entre real e imaginário não houvesse diferença. Ele está numa continuidade, tá? Que não é que, eu me lembro que na época andaram dizendo que o psicótico tem um problema com o simbólico, com o imaginário. É claro que tem sequelas na metaforização e na imagem do corpo e tal, mas o problema na psicose, fundamentalmente, é isso aqui. Né? É uma continuidade entre os registros. Tá? Então, veja bem, o Lacan,
no nó de 3, agora eu desfiz o nó de 3. Deixa eu fazer outra aqui. No nó de 3, no seminário anterior, no RSI, o Lacan estava muito incomodado, ele se deparou com um incômodo, porque o que é que ele fez? Ele queria fazer uma nomeação, né, das dimensões, diferenciando as dimensões. Né? Daí o RSI. Ele usou letras, né, botou lá, planifica, já falamos da planificação, né, que é o desenho que você faz da cadeia em 2 dimensões. Então, o Lacan planifica a cadeia e coloca nomes assim, letras, né? R, S, I, tá? Então, com essas letras, ele diferencia. Com as cores também. Ele começa a dar cores, tá? Só que os matemáticos não aceitam isso, não é? Eles dizem que não é suficiente, isso não explica, dentro da própria lógica da cadeia, como é que elas são diferenciadas, tá? Porque, como eu disse, no nó de 3, rigorosamente, se eu posso colocar todas no meio, tá? Eu posso colocar a bege, a vermelha e a azul, da mesma forma, elas rigorosamente não são homogêneas, mas são equivalentes, tá? Então, é como se eu dissesse, aqui não tem diferença. Tudo bem que a gente aceita a diferenciação do Lacan por cor ou por letra, né? Mas, rigorosamente, na topologia não convence. O que é que o Lacan fez, então? Ele teve que inventar alguma outra coisa que permitisse a nominação das dimensões. Daí porque a 4ª dimensão, eu vou fazer aqui rapidamente o nó de 4, tá? Já aprendi a fazer, não já? Tá? Ih, tá errado. É a famosa debilidade mental, tá? Bom, a minha justificativa é que o Lacan estava errando a toda hora, tá? Então eu também posso errar. E tá certo. Ó, agora tá certo. Tá? Quer dizer, com o 4º elo, você tem uma diferenciação, como eu disse para vocês. Por quê? Daí porque a função de nominação do 4º elo. Porque não é a mesma coisa. Eu não consigo colocar todos no meio, tá? Como vocês lembram, aqui nós temos 2 falsos furos, né? Nós estamos aqui com o nó do Santônio, tá? Lembrem-se que o bege é o simbólico, o azul real e o vermelho o imaginário. Então, eu tenho do lado aqui o falso furo do Santônio com o simbólico e do lado de cá o falso buraco do imaginário com o real, tá? Mas eu não consigo, quer dizer, esses 2 pares aqui, eles não são, a gente não consegue colocar, por exemplo, eu já disse isso, né, o simbólico e o Santônio não se soltam,
e o real não se estiram, não se soltam, não. Eles não estiram, tá? E o real e o simbólico, e o real e o imaginário também não, tá? Quer dizer, esse estiramento aqui que eu estou fazendo, por exemplo, isso aqui, tá? Por que que o Santome estira com o real? Porque ele não é o par do real, ele é o par do simbólico, tá? Se eu quiser estirar, ó, o simbólico e o Santome, ele não estira, tá? Faz esse nó aqui, que é o que o Lacan depois é curioso, porque é o nó da angústia. Tá? Da mesma maneira, o real e o imaginário, que são pares, eles também não estiram, eles fazem uma outra coisa. Qualquer outro estiramento a gente faz, tá? Ó, eu estiro, puxo, boto o simbólico e o imaginário na ponta, boto o simbólico e o real na ponta, boto o real e o santome, faço todos os outros estiramentos, menos aqueles dois pares, aqueles pares do falso furo, tá? Então, esse quarto elo, ele permite uma diferenciação e uma nominação das dimensões, tá? Então, não é só mais letras e cores, mas a nominação como sendo aquilo que diferencia o real, o simbólico e o imaginário. Por quê? Se você não diferenciar, cadê o meu nó da paranoia? É difícil. Bom, se você não diferenciar, você fica com o trevo, né? Que é isso aqui, que é como se fossem as três dimensões numa certa continuidade. Tá? Então, daí a importância do quarto elo. Tudo bem? Tá? É essa a função. Aí, o que é que acontece? Aí a questão que a Carol tinha colocado. Esse é um momento onde Lacan muda a definição do nome do pai. Tá? Exatamente por isso que o Lacan vai dizer, olha, a função do nome do pai é uma função nomeante. Tá? Quer dizer, a nominação que o nome do pai permite, daí porque toda a brincadeira na primeira lição que ele faz com Deus e Adão e etc., né? O nome do pai, ele tem uma função nomeante. E aí é por isso que ele muda o nome do nome do pai. Que até então ele vinha chamando de nome do pai e passa a chamar de pai do nome. Que é essa outra função que não é unicamente a função edípica ou a função que tinha em Freud, ou mesmo na metáfora paterna que o Lacan tinha. O Lacan já tinha modificado o Édipo, propondo a tal da metáfora paterna, né? No momento em que ele trabalha com a lógica do significante, a linguística e tal, que já não é a mesma coisa, né? O Lacan já tinha retirado o Édipo do empirismo transcendental freudiano, né? Porque ele vai dizer que não, é aquilo que eu estava falando antes, não é a mesma coisa, mas é da mesma lógica, né? De que não é a mãe que, não é propriamente o fato da mãe cuidar do filho, né, passar a mão no corpo do filho, erotizar os genitais dos filhos e tal, que erotiza o corpo da criança. Não é isso. É claro que pode ser através disso, mas não é só isso. É através da transmissão do significante e da letra. Né? Como a letra faz buraco. Veja que eu tinha comentado com vocês do falso buraco, né? De como o falso buraco, o Lacan vai dizer isso no seminário, né? O falso buraco como sendo os orifícios corporais. Tá? E aqui, ó, você passa e dá uma consistência a ele. Aquilo que eu estava falando da boca, enfim, boca, ânus, o olhar, o olho, né? E a voz, né? Os três orifícios do objeto A. Mas voltando para o pai do nome, né? Tem dois movimentos que Lacan faz no RSI que são fundamentais para entender o seminário do Sant'Antonio, que é esse movimento de mudar o nome do pai para pai do nome,
E um outro movimento que Lacan faz com relação que ele faz um tipo de pluralização dos nomes do pai. Ou seja, o nome do pai deixa de ser um. É claro que nunca foi um, assim, no sentido de que é esse significante. Ele tem uma função. Né? Mesmo na metáfora paterna, ele tem uma função. Mas agora Lacan vai dizer que quando ele faz essa mudança, vários significantes podem ter essa função de nominação. Tanto é que ele vai dizer, olha, real, simbólico e imaginário são nomes do pai. Isso ele vai dizer no RSI. Né? São formas de você nominar o real, porque a nominação é a nominação do real. Veja que nominação não é a mesma coisa que nome próprio, que nomeação, não é exatamente isso, tá? É dar nome aos bois, como se diz, né? Não é dar nome às coisas. Tá? É essa função de dar um nome ao real. Então, por exemplo, por isso que no fim do RSI, ele vai dizer que ele vai pegar a trilogia freudiana da inibição, sintoma e angústia, e vai dizer que são também nomes do pai. Né? São nominações, ele vai falar da nominação do real, a nominação do simbólico e a nominação do imaginário. Tá? O sintoma, que tem a ver com o nó de quadro. Né? Eu já fiz para vocês esses nós das nominações, já, não já? Ou não? Bom, é só uma questão. Deixa eu fazer então rapidamente. Deixa eu baixar aqui, sabe? Eu vou baixar a câmera porque fica mais fácil para vocês verem. Tá? Veja bem, no nó de 4, você tem o que aqui? Por exemplo, isso aqui nós temos o nó. Está dando para ver aí, né, gente? Aqui nós temos o nó do Santônio. Significa o quê? Que isso aqui nós temos o sintoma como uma nominação do simbólico. Tá? Veja que o simbólico ele precisa de uma suplência, de alguma coisa que o sustente. Então, essa disposição do nó de 4, que aí você tem essa disposição, né, de que o real e o simbólico de um lado, o imaginário e o aqui, né, o imaginário e o real de um lado, o simbólico e o sintoma, ou o sintoma, e no RSI é um sintoma, né, como a nominação do simbólico, tá? Agora, o quarto elo, tá? Se eu pegar o quarto elo e enodar com o imaginário, tá? Vou enodar com o real, tá? Nós vamos ter fazendo o quarto elo, tá? Veja que eu vou enodar o Santônio, deixa eu botar uma luz aqui para ficar melhor para vocês, tá? Eu vou enodar o Santônio no real, que aqui não é, aqui é a angústia. É a nominação do real, que é a angústia. Tá? Veja que é uma disposição do nó de 4 diferente. Porque, de um lado, eu vou ter o real e a angústia, né? Aqui, e do outro, o imaginário e o simbólico. Soltou. É uma outra disposição. Tá? E eu posso fazer, isso aqui são as nominações que Lacan faz na última lição do seminário RSI. E eu posso fazer a mesma coisa com o imaginário. Tá? O quarto elo se enodaria com o imaginário. Gente, tá escuro, eu estou vendo escuro aqui, porque eu não tô... Deixa eu ver se eu consigo botar uma luz aqui. Tá melhor, né? Tá? Aqui o imaginário. E aí o quarto elo. E esse quarto elo seria a inibição, que sustentaria o imaginário. Tá?
Isso tem uma série de consequências clínicas, né? Então, e aqui você teria a nominação do imaginário, que seria a inibição, tá? São dependendo, veja que dependendo de onde esteja o quarto elo, a disposição do nó de 4 muda, né? Veja que é bem diferente do 3, nó de 3. Nó de 3, não importa quem está onde, em que lugar, ela é homogênea. O nó de 4, não. Tá certo? Então, isso aqui são as nominações. Tá? Tudo bem? Acho que eu já tinha feito isso. Mas, enfim, então, portanto, o Lacan ele faz essa pluralização dos nomes do pai e vai, porque o que vai permitir a ele isso é o fato de que, por exemplo, ele vai mudar exatamente a função do nome do pai. Tá? Foi no outro seminário. Tá? Então, então você vai ter determinadas nominações que são múltiplas, que são várias, que têm essas funções, né, de, de nominação do real. Entende? Então, isso só é possível por conta da pluralização dos nomes do pai. Tá? Veja que é curioso isso, porque, como eu disse nas lições anteriores, o nome do pai deixa de ser um. Tá? Os pontos deixam de ser fixos, deixam de ser um complemento. Tá? Oi, Simara. Leonardo, quais são as repercussões clínicas que tu falastes? Veja bem, você vai dizer o quê? Quando você tem um paciente com sintoma, tá? Esse sintoma, ele serve a esse paciente para sustentar a sua condição simbólica. Por exemplo, o sintoma, tudo bem que o Lacan, no desenvolvimento da coisa, ele prioriza o sintoma. Ele deixa a angústia e a inibição de lado, né? Não vai desenvolver muito. Mas veja bem, a consequência clínica qual é? O sintoma é uma nominação do simbólico, significa dizer que o sintoma, ele faz uma suplência, uma sustentação da dimensão simbólica para esse sujeito. É esse sintoma, por exemplo, que permite uma certa condição singular do sujeito. Deixa eu ver isso aqui, está claro. Tá? Ele tem uma função de nominação, né? Inclusive nominação do real. Então, de alguma maneira, o sintoma sustenta uma certa cadeia do sujeito. Ele dá um nome qualquer para o sujeito. Por isso que Lacan vai chamar Joyce o sintoma, né? Que é alguma coisa que sustenta, o sintoma do Joyce sustenta a cadeia significante do Joyce. Tá? A mesma coisa você pode dizer para a inibição. Veja que o que acontece com a inibição? Os inibidos, eles estão muito... O sujeito tem uma inibição, às vezes parece uma fobia, como uma forma de manter a inibição. A inibição é uma forma de você manter uma certa condição imaginária do sujeito. É uma preservação do imaginário. Porque o que é que o inibido acha? O inibido acha que se for se expor para o outro, o que ele fica dentro de casa? Por exemplo, o fóbico não é necessariamente o inibido, né? Não tem necessariamente inibição. Mas se ele for apresentar o seu desejo, ele vai sofrer algum tipo de lesão corpórea. É por isso que inibição e angústia estão muito casados, o imaginário e o real. Tá? Então, a inibição preserva. Veja bem, eu não estou dizendo que isso é bom, tá? Estou dizendo que é a forma que o sujeito encontrou. A inibição preserva o imaginário do sujeito. Ele sustenta, de alguma maneira, a condição imaginária do sujeito. Tá? Porque, como eu disse, o inibido ele não quer pôr à prova isso, ele não quer expor isso, né? Com o temor de ser atacado, de ser danificado, o que quer que seja.
E a angústia é a mesma coisa. Só que, no caso, a angústia, ela é um nome do real, né? É uma nominação do real. Quando você está angustiado por quê? Porque o real está se apresentando para você, tá? Está indicando algo para você. O Lacan, no Seminário 10, tinha dito isso, não da mesma forma, né? Mas ele tinha dito que como a angústia é um sinal da proximidade do objeto A. E a angústia é exatamente o sinal da proximidade do real. O Freud tinha dito isso no Além do Princípio do Prazer, né? A angústia é um sinal de perigo, então a angústia sinaliza o real, que você está muito perto do real. É uma forma de você, né, cuidar para que esse real não invada. Antes do... Oi? Leonardo, mas a angústia não é nominação, então. É uma nominação do real. Tá. É Tá? porque eu fiquei pensando, quando você citou o exemplo da inibição, a inibição, de certa forma, teria algo, um benefício, assim, para o sujeito, né? Acho que ele... Mas também tem. Será? Tem, claro que tem. A angústia, para análise, a angústia é uma maravilha, porque bota a análise para funcionar, não é? Porque veja que você, tendo angústia, você pode tratar isso que está lhe atacando, né? É um sinal de que tem alguma coisa próxima do real e que sinaliza alguma coisa para o sujeito, né? A angústia, eu digo isso para os alunos, né, na universidade, e acho que já disse isso para vocês também, de que uma crise de angústia pode ser uma das coisas mais importantes na sua vida, se você não vai atrás de um psiquiatra e enche a cara de remédio, né? Porque ela pode, na angústia, como você está invadido pelo real, o sujeito se desloca na estrutura, né? O sujeito faz um tipo de deslocamento. O sujeito faz um tipo, obviamente vocês já tiveram crise de angústia, porque todo mundo já teve, mas o sujeito faz um tipo de estranhamento da posição dele na estrutura. Ora, isso é muito interessante. É claro que isso pode criar problemas, né? Porque a angústia também tem que ter um certo controle. Porque lembrem-se que no Seminário 10, Lacan tem um ou dois capítulos, tem um capítulo especialmente, que Lacan vai falar da passagem ao ato e do acting out. E ele vai dizer como a angústia determina tanto o acting out como a passagem ao ato. Então, por exemplo, é claro que precisa de um controle que pode ser transferencial, mas se a transferência não segurar, não tem nenhum problema você encaminhar para uma medicação, né? Contanto que o cara não fique chapado e não possa fazer análise. Mas, de maneira geral, o analista tenta controlar isso com a transferência. Se o sujeito está numa crise de angústia, faz 2, 3, 4 sessões, quantas sessões forem necessárias, né? Para não ter o risco de ter se você achar que tem um risco de passagem ao ato, que é, por exemplo, o sujeito se matar, por exemplo, fazer uma ruptura qualquer, né, com o outro, seja se matando o outro, o que quer que seja, você pode tentar segurar isso com a transferência, mas, obviamente, que a transferência não é milagre, ela não segura, não necessariamente segura tudo, né? Porque o próprio sujeito pode fazer uma passagem ao ato saindo da análise, fazendo uma... Oi? Tem uma passagem do Lacan, não sei se é no Seminário 7, que ele fala que, assim, acho que ele está citando sobre o final de análise, que ele fala que a angústia chegaria a um nível que seria até uma proteção, né? Acho que... Mas a angústia é uma proteção contra o real, por mais que ela também apresente o real, é isso que eu estou lhe dizendo, porque ela indica uma invasão do real. O Freud dizia isso, é um sinal, né? É um sinal de perigo. Ora, se é um sinal de perigo, serve ao sujeito para sinalizar esse perigo, entende? Então, é claro que a angústia não é agradável, não é prazerosa, porque é uma invasão do real. Mas isso, clinicamente, não quer dizer que ela não tenha uma serventia. Tá?
Acho que no Triunfo da Religião ele também cita isso, né, que os analistas estariam, de certa forma, mais perto da angústia e que a gente deveria se acouraçar, né? Ele usa até esse termo, acouraçar contra a angústia. Eu lembrei disso agora. O analista tem que fazer análise porque não pode sair correndo da angústia. Porque se o seu analisante se angustia de um lado, você se angustia do outro, sai correndo, né? Não tem análise. O analista não pode sair correndo. Tem que ter feito a sua análise para exatamente a invasão do real. Porque pode acontecer que uma invasão do real do analisante invada o analista. Pode acontecer, né? Nenhuma análise é 100%. Mas aí é a hora do analista ir para supervisão, para análise, ou voltar para análise, ou sei lá o quê, né? Mas ele precisa da análise exatamente para não fugir. O que é que acontece, por exemplo, nos discursos de maneira geral, né? A exceção do discurso analítico. A religião, e etc., a ciência, etc. Essa coisa do acordo simbólico, que é isso que a gente está falando aqui, né? É uma tentativa de você escamotear o real, você não falar do real, não falar do sexo, da morte, de tudo que é angustiante, né? De todos os efeitos de real que o sexo e a morte e o seu corpo apresentaram na sua vida, né? É completamente diferente da religião. A religião não quer saber disso. A religião não quer, ela coloca lá o ideal no buraco do real e vamos embora. E bota o pai lá, né? E não quer saber do real, não quer saber do buraco. A psicanálise não pode fazer isso. Isso que o Lacan diz aqui nesse seminário, né? Que é o savoir-faire, que a gente falou disso na vez passada, que o Joyce consegue, é o que a análise tem que convocar que o analisante produza, que não é o analista que vai produzir. Tá? O savoir-faire, que é um saber fazer, depois ele, no seminário 24, ele vai chamar de savoir-y-faire. Ele acrescenta um Yzinho aí em francês, que é um saber fazer com isso, né? Um aí, com isso. Tá? Aqui ele ainda chamava só de savoir-faire, que é um saber fazer, quer dizer, o sujeito, porque lembre-se que o Lacan situa o sujeito no triskel, no miolo do nó, aquele buraquinho lá, daqui eu desfiz o meu nó de 3, lá no nó de 3, né? Aquele buraquinho lá. E é daquele lugar que o sujeito tem que ser o artífice de um saber fazer com tudo que lhe afeta da estrutura de linguagem, tudo que de real, simbólico e imaginário lhe afeta. Porque é claro que afeta. Né? Se você está numa estrutura que é RSI, inevitavelmente você vai ser atacado pelo real simbólico, você vai ter os efeitos do real, do simbólico e do imaginário. E vai fazer o quê? Entende? Aí é isso que Lacan vai dizer, você tem que ser o sujeito, o parletre, tem que ser, e o sujeito tem que ser o artífice de um savoir-faire para lidar com o que se passa com os efeitos da estrutura. Tá? Oi, Alexandre, diga. Danziato, você falou, antes de entrar nesse assunto, você falou que, quando estava falando da passagem ao ato, que a interrupção de uma análise pode ser uma passagem ao ato, foi isso que eu entendi? Sim. Certo. Sim. O sujeito pode se angustiar tanto. É como eu disse, a transferência não segura tudo, né? Que o desejo do analista e a transferência são sempre num movimento de manter a análise. É que a análise vai adiante. O desejo do analista, em Lacan, né, que não é o desejo da pessoa do analista, é esse desejo que o analista, muito provavelmente, produz na sua própria análise, de acompanhar uma análise e levar, não é ele que leva, né, ele dirigir essa análise até o fim com as aspas aí necessárias, tá? Então, o analista usa o quê? O desejo do analista e a transferência.
Só que isso não é, como eu disse, não é milagre. Isso pode ser rompido por alguma situação. Pode ser por conta de uma precipitação do analista? Pode. Pode ser por uma resistência, o analista fez uma intervenção fora de hora, né? Vamos dizer assim, fora de tempo. Pode ter sido uma resistência do analista, e o analista faz uma intervenção que o analisante não suporta, por exemplo, o analisante vai embora. Né? A transferência não segura. Pode acontecer. Tá? Obviamente que nem toda interrupção de análise é uma passagem ao ar. Tá? Mas pode ser que seja. Entende? Então, é uma possibilidade. Né? Agora não me lembro mais do que eu estava falando. Que era. Quando você falou do desejo do analista, Leonardo, eu me lembrei aqui no seminário 7, porque eu até estou retomando a leitura dele, que ele fala desse desejo prevenido, né, do analista, esse Sim. desejo que é um desejo que não pode desejar o impossível, mas que é um desejo que tem essa diferença como o desejo analisado. Aí eu fico sempre pensando isso em relação à clínica, para o sustento das análises, né? Porque o desejo do analista é exatamente, Lacan chama um desejo vazio, né? É um desejo, como eu disse, que não é o desejo da pessoa do analista. Você precisa fazer análise para você ficar sabendo que o seu desejo só serve para você. De maneira geral, a gente não sabe disso. Né? Quem não faz análise ou não fez, e mesmo quem fez, né, às vezes a gente é pego nessa armadilha. Uma pessoa, um amigo vem falar com você, é claro que depois de um certo tempo de análise, você também não se autoriza mais a fazer isso. Mas, às vezes, o amigo vem perguntar, você diz o que é que ele tem que fazer, faça isso, faça aquilo e tal, né? Tal do conselho. É interessante isso, porque depois de um certo tempo de análise, você também não se autoriza mais a fazer isso, né? Mas, de maneira geral, as pessoas fazem isso. E você acha que o seu desejo pode ser parâmetro para qualquer outra pessoa. E não é verdade. E pela própria definição, desejo como algo singular, não pode, não dá. Né? Então, o analista precisa fazer análise para poder, na direção do tratamento, que o analista dirige o tratamento, né? O Lacan diz isso lá na direção do tratamento e os princípios do seu poder. Eu recomendo, se não leram, eu recomendo que leiam, que é um dos textos clínicos fundamentais de Lacan. Está lá ainda no primeiro tempo do Lacan, né? Mas é um texto muito importante. Ele diz isso, o analista dirige o tratamento, ele não dirige o analisante, mas dirige o tratamento, que o tratamento tem uma direção, que é uma direção ética. Tá? Então, não é livre, no sentido de que faz qualquer coisa, falar qualquer coisa pode, mas fazer qualquer coisa não. Tá? Quer dizer, o tratamento tem uma direção. Quer dizer, e quem dirige esse tratamento não é o desejo da pessoa do analista, não é o que é que ele quer para o analisante, o que é que ele acha que o analisante deveria... Até porque o analista não deve querer nada. Se o analista está querendo alguma coisa para o analisante, ele precisa ir para a supervisão ou para a análise. Tá? Que é exatamente isso. O desejo do analista, que não é o desejo da pessoa do analista, ele dirige o tratamento nesse sentido. O que o analista deseja, como o desejo do analista, é que a análise vá adiante. Tá? Por isso que já que estamos falando nisso, nas últimas lições, ou na última, se eu não me engano, o Lacan faz uma proposta curiosa, porque é bom que a gente vai pegando as coisas e vai discutindo e trazendo para a nossa discussão, né? O Lacan pergunta, ele diz assim, a psicanálise é um sintoma? Isso tem uma história, depois eu posso contar a história, porque Lacan, no seminário 16, diz que ela é um sintoma da civilização, tá? Mas depois a gente volta a isso. Se eu não me engano, eu acho até que é na última lição, ele faz essa pergunta. A psicanálise é um sintoma?
Aí ele mesmo responde, não, a psicanálise não é um santoma, mas o analista é. Tá? Quer dizer, é claro, como é que eu entendo isso? Tá? Que o analista, ou a análise, talvez seja mais correto dizer a análise, né? Permite ao sujeito um enodamento, que o sujeito faça esse enodamento. O analista precisa permitir isso ocupando um lugar vazio, de desejo. E se o analista invadir a análise do analisante com o seu desejo pessoal, aí a coisa degringola, deixa de ser análise. Ora, se nós estamos dizendo que a psicanálise trabalha com o desejo, com o singular, que o sujeito tem que ser o artífice do tratamento, do savoir-faire, dos efeitos da estrutura, o que é que o analista vai se meter nisso? Uma coisa é o analista dirigir o tratamento, intervir, né, fazer intervenções, interpretações na forma de equivocações, como disse Lacan, para que o sujeito possa movimentar esse saber. Mas ele não é quem sabe. Né? Desde o sujeito suposto saber, né, Lacan já tinha produzido essa ideia de que o analisante coloca o analista no lugar de sujeito suposto saber, mas cabe ao analista não ocupar esse lugar, porque não estamos falando de conhecimento, de teoria ou de coisa parecida. Estamos falando do saber inconsciente ou do savoir-faire do analisante, que é ele que tem que construir. Senão não funciona. Né? Esse tratamento do real, eu estava dizendo isso em sala de aula, né? Quer dizer, se você pegar o Matema do Fantasma, o S.T.A. Barrado, né? Ixi, meu computador está apagando, peraí, gente. O S.T.A. Barrado, punção de A, a gente sabe que na estrutura, nesse matema, vamos dizer assim, você tem, no mínimo, duas posições, a de sujeito e a de objeto. E, curiosamente, o Lacan pega esses dois do matema do fantasma, o sujeito e o objeto, e coloca no mesmo lugar, na cadeia borromeana, lá no triskel. Tá? Vocês já querem que eu apresente o nó com o triskel ou não? Já viram, né? Se quiserem, acho que não precisa. Se quiserem, eu apresento. Digam aí que eu apresento. Mas é um nozinho, né, do triskel, isso aqui é um nó de quadro, que Lacan vai situar o objeto A, né, e no próprio seminário, no RSI, ele já tinha situado o objeto A, e no meio do seminário, no meio por fim, ele vai também situar o sujeito. Né? Aqui, ó, esse buraquinho aqui, que é o triskel. Tá? Aqui ele situa o objeto A, ele dá aqui as zonas de gozo, né, e o objeto A. E aqui também ele situa o sujeito. Ora, é muito curioso que o Lacan pegue o fantasma, o S barrado, função de A, e pega o S e o A, o S barrado e o A, e coloca os dois no mesmo lugar, no mesmo buraco. Tudo bem que é o objeto causa do desejo. Mas isso também quer dizer que essa condição de objeto, da qual nós padecemos também, a gente nunca se cura. Você vai ter que passar... É por isso que a análise... A gente estava hoje trabalhando o texto do análise terminável. Por que a análise é interminável? Porque você nunca vai terminar de trabalhar, e não é porque você fez análise que você está curado. Não é assim. E você, na análise, você construiu um saber fazer, um savoir-faire, ou um savoir-y-faire, com essa sua condição objetal. Tá? Essa condição real, que é a condição objetal do sujeito. Mas essa sua condição objetal nunca vai parar de lhe atacar.
Não é porque você terminou a análise, no fim finalíssimo da análise, que você vai deixar de ser convocado a tratar isso, porque é isso que eu estava dizendo. O analisante, ele aprende a tratar, porque quem trata é o analisante, não é o analista. O analista intervém. O analisante, ele inventa um savoir-faire para tratar essa condição estrutural de real, que é sua própria condição objetal. É você, é o sujeito que tem que tratar bem. O Lacan, inclusive, lá no televisão, no radiofonia, acho que é na televisão, que Lacan, eu confundo esses dois, mas acho que é na televisão, que ele vai falar do bem dizer. O analisante tem que bem dizer, e aí volta a questão do amor, né, que a Carol estava perguntando. É um bem dizer o feminino e bem dizer o real. E como eu já disse para vocês, é bem dizer o feminino na própria condição objetal de todo mundo, que o feminino implica nisso. Né? Tá? Então, você não cura. Você termina a análise, e aí você sai da análise, supondo esse ideal, né, de que o sujeito termina a análise e tal, sai da análise com o quê? Com o savoir-faire que você construiu para tratar o real. Você passa a dar um tratamento, que não é um tratamento médico, é um tratamento pela letra, né, pelo significante que o sujeito dá. Tá? Mas você nunca vai poder parar de fazer isso. Não é que, de repente, acabou e pronto. Não. Você vai, a partir daí, o Lacan diz isso também, né? Você vai estar divertido desse real e vai saber tratar de uma maneira mais operativa, mais operatória, né? Vamos dizer assim, mais bendita, entende? Mas disso não se cura. Talvez menos regido por uma lógica repetitiva. Exato. Né? A gente estava dando o campo está gravando, né? Mas, enfim, que eu ia falar de uma supervisão na universidade que eu estava dando, que apesar dos pacientes lá da clínica assinarem, né, uma autorização para qualquer tipo de trabalho de pesquisa, de apresentação de caso e tal, não convém falar porque está gravando. Eu vou só, vamos dizer assim, dar o tom da coisa. Não existe nada mais complicado do que você ser uma mulher completamente adequada a tudo que se espera de uma mulher. Isso é um problema sério. Né? Alguém que responde a todos os ideais, mas assim, é muito impressionante isso, porque não é toda hora que você vê isso. Né? Todas as exigências do outro social, não é, que se espera de uma mulher como esposa, como, né, não trabalha, esposa e tal, e etc e tal, é impressionante você, na clínica, encontrar alguém assim. E o que é que acontece? Ela está bem linda e maravilhosa? Não. É um problema. Veja que é isso que a gente está falando. A normatização ou a normalização do sujeito é um problema. É a personalidade. Entendeu? A personalidade é isso. É aquele sujeito que, isso tirando o Lacan, não estamos falando da personalidade paranoica, né? Aqui tudo bem que o que Lacan vai dizer no fim das contas é que toda personalidade não deixa de ser paranoica, porque a personalidade tem uma continuidade. Aquelas pessoas que são contínuas, que não tem diferença. Não é? Essas pessoas, eu não gosto desse termo doente, porque não é uma questão de doença, não é? Mas estão muito complicadas na estrutura. O sujeito, veja que é o oposto do que se imagina, né? Que o sujeito completamente normalizado está aqui. Ó. É o sujeito não se diz no comum, né, que se tem personalidade, não sei o quê. Não é uma boa ideia. É por isso que
a psicanálise não trabalha com personalidade nesse sentido, né? De adequar personalidade ou dar uma continuidade à personalidade. Por isso que estamos falando aqui é que o sujeito tem que produzir uma condição singular. Ele não deve, porque o Santoro também tem esse detalhe. O Santoro é um significante novo que o sujeito inventa. Não é um significante que vem do outro. É um significante, é uma invenção do sujeito. Tá? Então, veja, isso não tem nada a ver com normalidade. Não tem a ver também com anormalidade, né? Com loucura. Não. Mas a nominação e o enodamento da estrutura é o sujeito que precisa ser o artífice. Ora, se a teoria está dizendo isso, na clínica não podia fazer diferente. Não pode ser o analista que nomina e que é quem sabe fazer com a estrutura do analisante. Não é verdade? Não pode ser. O analista não sabe. Quem sabe na análise é o analisante. Que não quer dizer que o analista, o Lacan diz isso, né? O analista não sabe muitas coisas, ele tem que saber o que faz. Se ele souber o que está fazendo, já é grande coisa. Na clínica, né? Claro que a teoria e pererê parará, isso são outros 500, é outro lugar. Né? Por exemplo, eu sou professor e sou analista. Não, são lugares completamente diferentes. Não são tão completamente diferentes, porque eu faço todo um esforço para fazer uma transmissão da psicanálise que não seja burocrática, que não seja de mestria, que seja o mais analítica possível, né? Leonardo, Olha, desgraçado, mas diga, Carol. eu fiquei pensando nesse exemplo, talvez até caricato, que você trouxe, assim, desse sujeito hipernormalizado, né? E assim, pensando... O mais impressionante, viu, Carol, é que não é caricato. Nós encontramos isso na clínica, porque eu não vou falar do caso, mas é impressionantemente não caricato. Isso aconteceu. Uhum. Não, eu imagino assim que se esse sujeito, pensando assim na suplência, nominação, né? Se foi essa forma que esse sujeito conseguiu se organizar através da supernormatização, e se ele procura análise, é talvez porque essa hipernormatização não deu conta, não é suficiente, né? Exatamente. E aí talvez seja um momento de uma nova possibilidade através da análise, né? Pois é. Era o que eu perguntava para o estagiário. O que é que ela está fazendo aqui? O que é que ela procurou? Porque essas coisas não são suficientes. Algum sintoma, porque essa é a questão, né? Quer dizer, a função do sintoma que eu estava falando antes. Se você não consegue fazer a sua subversão, porque se você está hipernormatizado ou normalizado, você está numa condição de submissão ao outro que é nefasta. Tá? Então, isso é insuportável. Isso é insuportável. O que é que acontece? O sujeito vai fazer um sintoma, o sintoma vai sustentar esse sujeito. Se você não consegue fazer subversão, como diz Lacan, que aqui o Lacan tem um texto que vocês conhecem, que é a subversão do sujeito e a dialética do desejo. Né? Veja que aqui já não estamos falando mais unicamente de subversão. A gente podia até fazer um percurso da subversão à heresia. Tá? Que a subversão é um texto de 50, nem me lembro mais qual é a data, talvez da década de 60. Procurem aí qual é a data da subversão do sujeito. Veja que aqui já é outra coisa, não é mais unicamente a subversão. O Lacan não abandona a subversão, mas aqui ele está chamando de heresia. Tá? Então tem uma linhagem da subversão à heresia. Porque a heresia aqui é herético porque você dispensa o pai. A fórmula do Santoro para Lacan, que ele diz aí numa das lições, vocês já devem ter ouvido falar nessa afirmação, né? Que ele diz que é preciso dispensar o pai, contanto que se possa fazer uso dele.
não é? Então, já não é mais subversão, é heresia. Tá? Mas veja, se o sujeito não consegue fazer isso, porque está super submetido, subsumido, subordinado, né, à estrutura, isso vai aparecer em algum lugar, porque isso não existe. O sujeito não consegue se encaixar completamente em nada. O máximo que ele consegue é essa continuidade da personalidade, que ele também paga um preço. Um dia, isso faz mal. Não é? É, é um pouco a ideia da vida, que é sempre a mesma, né? As coisas têm uma continuidade. Fica insuportável. Tem um livro que vocês já devem ter ouvido falar, do Bartleby, que é aquele cara que diz, não é melhor não, não é? É melhor não, é melhor não. Eu não me lembro se a frase exata, faz muito tempo que eu li, que é um cara que não faz nada, porque as perguntas, ele diz, não, é melhor não, é melhor que não. Ele vai sempre fugindo das escolhas, né? Isso não termina bem, porque isso vai aparecer como sintoma. Daí a função do sintoma. Por isso que eu disse para vocês em outro momento, de que o sintoma não é uma doença, não é uma patologia. E veja aqui, com a período borromeano, ele é completamente antipsiquiátrico. Você veja, não sei se vocês perceberam, por exemplo, só para terminar, né? Não está terminando. O Lacan pergunta se o Joyce era louco. Ele não pergunta se o Joyce era psicótico. Ele pergunta se o Joyce era louco e ele não dá a resposta. Quem deu a resposta foi o Jung. O Jung disse que ele era psicótico. O Lacan não diz em nenhum momento que ele é psicótico. Pelo contrário, ele diz que não é. Né? Mas ele foge completamente da tipologia, não é, nosográfica da psiquiatria, que a psicanálise usou até então, né? Quer dizer, essa coisa de psicose, perversão, neurose e tal, a psicanálise usou isso e ainda usa. Mas na topologia borromeana as coisas modificam. Tá? Lacan vai trabalhar com isso aqui, mas na forma de lapsos, né? Enodamentos e tal. Né? Então, o sintoma ele vai aparecer para o sujeito como sendo o resquício de subversão ou de heresia que o sujeito pode fazer. E se ele não consegue fazer, ele não suporta. E aí vai ter que aparecer algum sintoma. Ou, bom, se não aparecer sintoma, pode aparecer coisa pior, né? Que o sujeito pode... E aí, voltando à questão do ato, né? O sujeito pode fazer ato. Veja que, clinicamente, é melhor fazer sintoma. Tá? Esse negócio de dizer o que é melhor, o que é pior, é complicado, né? Mas, sim, se pudéssemos colocar numa certa condição, clinicamente falando, o que é mais nefasto para o sujeito ou menos nefasto, eu diria que o ato é mais nefasto, porque, inclusive, o sujeito pode se matar. Né? Se ele fizer um sintoma, é menos arriscado que ele faça um ato. Não é garantido, mas é menos arriscado. Entende? Então, o sintoma é uma resolução. Não estou dizendo que é a resolução ou que é uma boa resolução. Eu estou dizendo que foi a resolução que o sujeito encontrou para manter um resquício de singularidade diante do outro. Tá? Obviamente que ele paga um preço. Obviamente que ele pode fazer coisa melhor. Né? Quando o Lacan diz que o sujeito precisa se identificar ao sintoma, ele não está dizendo que o sujeito fique igual ao sintoma como na histeria, né? Mas que ele possa usar exatamente esse resquício de real, essa dimensão real do sintoma para se singularizar, né? Para levar isso, elevar o sintoma a uma certa dignidade da sua singularidade desejante. Entende?
Então, enfim, é uma via por onde o sujeito pode encaminhar a sua própria análise. Bom, gente, são 10h05. Vocês têm alguma questão ainda? Queiram colocar mais alguma? Bom, então podemos concluir, né? Deixa eu parar a apresentação aqui. Essa sua última